Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Iremos meditar hoje o Evangelho de quarta-feira. E nesta quarta-feira nós celebramos com toda a Igreja São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria Santíssima, os avós de Jesus Cristo. E assim nós celebramos o Dia dos Avós. Eu quero rezar por você que é avô, que é avó, e vamos colocar em oração também os nossos avós, os pais dos nossos pais. Coloque agora você em oração também o nome dos teus avós. Diga para Deus o nome do seu avô materno, da sua avó materna, do seu avô paterno e da sua avó paterna. E assim queremos colocar esses nossos avós. Os meus avós já estão junto de Deus, todos. E assim quero rezar por todos que muitas vezes nos ensinam a rezar, nos ensinam o bom caminho, nos ensinam os bons costumes da fé. E eu quero rezar também por você, que é avô e avó, que nesse momento reza comigo também. Muito obrigado a todos que evangelizam sempre junto comigo e convido também no final desta oração, desta meditação da palavra, a você ir aqui embaixo, logo abaixo da tela, e clicar no joinha, no curtir, no compartilhar e assim evangelize junto comigo. Vamos rezar juntos neste dia, nesta quarta-feira, um dia de oração pelas famílias, hoje de maneira especial rezando pelos nossos avós. O evangelho de hoje é retirado de Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. É bem curtinho o texto de hoje, vamos ouvir com muito carinho. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Pois eu lhes garanto, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, olhando para a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, em comunhão com a nossa igreja, e também sobre aquilo que nós celebramos, o Dia dos Avós, nós identificamos que cada tempo é um tempo singular. E um tempo, ele sempre se modifica em relação ao outro. O tempo dos nossos avós era diferente do tempo dos nossos bisavós. E o tempo dos avós de hoje é muito diferente dos avós de antigamente. Os meus avós não tiveram contato com o celular, meus avós pouco contato com televisão, mais contato com o rádio. Então, são tempos muito diferentes. Hoje nós estamos na era da tecnologia, e aí nós vemos os nossos vovozinhos ali, celular na mão, algumas tecnologias sendo usadas. E antigamente até o tempo de deslocamento de um lugar para outro era totalmente diferente. Às vezes transporte de tração animal, Hoje nós temos tanta tecnologia também nos nossos transportes, Então são tempos que são diferentes. E dentro destes tempos também novos ensinamentos. Porque até o processo de conhecimento na caminhada de fé, ele é diferenciado. Porque se você for ver para o tempo dos nossos avós, a própria catequese às vezes era muito limitada, se reduzia àquilo que se aprendia numa celebração, ou a escassez de catequistas, não tinha acesso ao conhecimento direto, pouco conhecimento em relação à palavra de Deus. E aí hoje nós temos muito mais acesso àquilo que diz respeito à palavra de Deus, muito mais conhecimento, muito mais capacidade de aprendizagem. Então todos os tempos eles são diferenciados. E é por isso que Jesus diz, olha só, vocês precisam valorizar o tempo de vocês. Porque desses que passaram,
os avós de vocês, e aí nós chegamos lá, até mesmo aqueles primeiros cristãos e antes mesmo das pessoas que viveram antes da vinda de Cristo. Quantos desses quiseram fazer esse encontro que nós estamos fazendo hoje diretamente com a palavra de Deus, com Jesus na Eucaristia, e não conseguiram? E hoje nós temos essa oportunidade. Quantas pessoas ao longo da história gostariam de conhecer mais sobre a palavra de Deus, mas não tinham acesso e também ninguém que os ensinasse. E hoje nós temos. É essa valorização que nós precisamos dar à vida. Não é uma questão de julgar. Às vezes a gente diz, não, meus avós têm pensamentos retrógrados. Às vezes são pensamentos limitados por uma falta de conhecimento. E é aquilo que eles conhecem. É assim como quem mora numa cidade pequena do interior e ele só assiste às grandes metrópoles pelo televisor. E ele faz uma ideia, né? Tem uma dedução a partir daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve, mas não conhece na prática. Então, eu vou ficar aqui no meu cantinho aqui porque as cidades grandes são muito perigosas. Olha só, tem assalto, muita violência, tem muita droga, enfim. Aí se tiram, se fazem conceitos a partir daquilo que se vê. Hoje os nossos avós também, quem sabe, façam isso. Eles veem as coisas acontecendo e sempre querem preservar aqueles que são da sua família e às vezes acabam dizendo, não vai para lá, olha, lá é muito perigoso. E você diz, nossa, os meus avós têm pensamentos retrógrados. Não é uma questão de ser retrógrado. Às vezes é o conhecimento da prática que ainda não chegou. Então muitas pessoas acham que o uso do celular é prejudicial e daí as pessoas que usam o celular vão dizer, não, mas é uma ferramenta muito boa porque a gente pode conversar, pode dialogar praticamente todos os dias, né? Então, é saber usar as ferramentas que nós temos. Assim os nossos avós também. Eles têm aquelas ferramentas, limitadas ou não, mas aquelas são as ferramentas deles. Hoje nós temos muito mais recursos, muito mais ferramentas para que a gente possa ter mais conhecimento. E aí que vem a exigência também. Como diz a palavra, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então nós também temos muito mais responsabilidade hoje do que os nossos avós tiveram pela falta de conhecimento. Então que nós possamos sermos responsáveis por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos fazendo, por aquilo que nós estamos falando, porque não é simplesmente falar por falar. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos e por aquilo que fazemos. E aí Jesus continua dizendo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Muitos profetas, muitos justos, muitas pessoas sábias, muitas pessoas tementes a Deus, muitos santos, mas não conseguiram ter a mesma experiência que hoje nós estamos tendo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, responsabilidade, comprometimento, que nós possamos nos ajudar sempre e assim procurar nos colocar no lugar das pessoas, a partir daquilo que elas receberam e daquilo que elas sabem. Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós e hoje de maneira especial sobre os nossos avós vivos e falecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.